A santa paz de Deus, seja muito bem-vinda, minha querida irmã, meu querido irmão. Muitíssimo obrigada por todos os dias, todas as noites estarem junto comigo nesse propósito maravilhoso de fazermos a leitura diária da Bíblia e meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 48. Mas antes de começar, eu quero te pedir um favor. Nós já estamos com 65 inscritos nesse canal e eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus por isso, porque era um propósito de fazer a leitura da Bíblia, senti de fazer isso através do YouTube. E a cada dia, graças a Deus, mais pessoas estão se inscrevendo, mais pessoas estão assistindo. E eu quero fazer, com certeza, crescer ainda mais. Então, eu te convido a um desafio, a você pedir para outras pessoas se inscreverem também nesse canal. Convida a tua família, os teus amigos, porque nós estamos falando da Palavra de Deus. Sejamos discípulos do Senhor. Vamos abrir a nossa boca e falar das maravilhas de Deus e do livro sagrado que o Senhor nos deixou como guia nessa terra. Vamos fazer isso? Não se esqueça também de deixar o seu like todos os dias, dá o seu like, deixa o seu gostei, isso é muito importante, porque para aquelas pessoas que não são inscritas, assim o vídeo é distribuído e chega para elas também, ok? Muito obrigada pela sua ajuda. Vamos começar a leitura? No capítulo 48, nós vamos ver que Jacó já é um homem velho, ele está enfermo e nós vamos ver sobre as 12 tribos de Israel. Nós vamos começar a ver hoje no capítulo 48 e depois no capítulo 49 nós vamos continuar vendo sobre as 12 tribos de Israel, porém com uma mudança, porque nós já estudamos que as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Israel, mas aqui acontece uma alteração. Então presta bastante atenção para você entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então José toma seus 2 filhos e vai à casa do pai dele. Chegando na casa do pai dele, anunciam que José chegou. Então, com muito esforço, Israel se senta na cama para receber o seu filho e ele começa a dizer a José o seguinte. No verso 3 ele diz: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz na terra de Canaã. Luz era o local onde Deus aparece para Jacó quando ele está saindo, fugindo da casa do pai, indo para a casa de Labão, os parentes da mãe dele, o tio dele, e o Senhor aparece para ele e ele então muda o nome daquele local, porque ele erigiu uma pedra, ele diz Betel, que é Bet-El, a casa de Deus, então ele muda e ele está contando para José: olha, Deus me apareceu. Então me abençoou e me disse, Deus disse a Jacó: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidões de povos, e darei a esta terra a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Jacó disse isso a José, está contando que Deus falou para ele. Então ele continua e diz assim: agora, pois, os teus filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Glórias a Deus, presta atenção no que está acontecendo. Ele manda chamar José, conta para José que Deus apareceu para ele lá na terra de Luz, em Canaã, que depois passa a se chamar Betel, e que prometeu para ele que faria dele multidões de povos, quer dizer, muito, muito grande. E depois que ele morresse, essa semente continuaria por possessão.
E aí ele diz, os teus filhos que nasceram a ti na terra do Egito, Efraim e Manassés. Mas não é essa a sequência do nascimento. A sequência do nascimento é Manassés, nasce primeiro. E José coloca esse nome, Manassés, que significa faz esquecer, porque ele diz assim, Deus me fez esquecer todo o sofrimento, todas as provações que eu passei e agora eu estou vivendo bem, né? Tenho uma família, sou governador do Egito, então Deus me fez esquecer tudo aquilo. E o segundo filho dele é Efraim. Efraim significa duplamente frutífero. Duplamente frutífero, quer dizer, ele é frutífero, ele é fértil, vai ter muita abundância, né? Ele é muito fértil. E ele então Jacó coloca primeiro Efraim, depois Manassés, até porque faz sentido. Isso porque José significa adicionar, né? É somar. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, o meu filho que soma, que adiciona, o seu filho abençoado não é o que faz esquecer, mas aquele que é duplamente frutífero. E nós vamos ver isso e vamos entender que a primogenitura, ela não é sanguínea, mas ela é espiritual. Nós já vimos isso acontecer com Ismael e Isaac, vimos acontecer com Esaú e Jacó, e agora nós estamos vendo acontecer com Manassés e Efraim. E ele não erra, ele fala Efraim e Manassés. Até então, José não tem a noção do que está acontecendo. Ele acha que o pai dele está simplesmente falando. E então ele continua conversando com ele e fala assim, ó, eu estava vindo voltando, né, sair das terras de Labão, estava voltando para as terras de Canaã e Raquel, a sua mãe, faleceu e eu enterrei ela em Efrata, que é Belém. Belém é a cidade onde Jesus Cristo vai nascer posteriormente. E ele vem contando isso para José. E no verso 8, Israel viu os filhos de José e pergunta, quem são estes? Ele está muito velho, ele já está praticamente cego, ele já não enxerga muito bem. E José disse, são meus filhos, meu pai. E aí Jacó fala, te peço, tragam eles aqui, porque eu quero abençoá-los. E aí os filhos os filhos de José vão até Jacó, o seu avô, e Jacó diz o seguinte, eu não cuidara de ver o teu rosto, ele fala para José, e eis que Deus me fez ver a sua semente também. Ele fala, olha, eu não imaginava ver você, porque ele achava que o filho estava morto, mas Deus me deu a graça de ver os teus filhos, ver a tua semente. E aí os filhos de José já são rapazes, né? Tem 22, 24 anos, eles se sentam no colo do avô, e ali o avô abraça, ali o avô beija eles. E por que eles se sentam nas pernas, nos joelhos do avô? Lembre-se que no capítulo 30, verso 3, Raquel diz assim para Jacó, eu vou te dar Bilha como serva, e os filhos que nascer dela nascerão sobre os meus joelhos. Porque quando eles falam sobre os meus joelhos, como eles estivessem dizendo adoção, estou adotando eles, né? Então, nascer sobre os joelhos, eles estão adotando aquela criança. E é exatamente o que Jacó faz. Ele senta os dois netos dele, Efraim e Manassés, sobre os joelhos dele, ali ele abraça, ali ele beija e abençoa os meninos, né? E então, José vem, no verso 12, e tira os seus filhos sobre os joelhos do pai e se inclina à terra, coloca a face, a terra se ajoelha diante do pai dele, né? Então, para receber a bênção do pai. E tomou José ambos os filhos, a Efraim na mão direita, à esquerda de Israel. Então, só para vocês entenderem o que acontece. José pega os filhos dele, Manassés e Efraim. E ele pega o filho Manassés e coloca sobre a mão direita do pai. Porque a bênção eles davam com a mão direita. Então, ele pega a mão direita, pega o filho e coloca
sobre a mão direita do pai. E pega Efraim e coloca diante da mão esquerda do pai dele, Jacó, para que ele faça a bênção para os filhos dele. E Jacó abençoa José e começa a dizer para ele assim, olha, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, e Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, e o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Mas olha que coisa interessante que acontece. José coloca os filhos sobre a mão do pai dele, mas Jacó, ele cruza as mãos. Ele cruza as mãos e coloca a mão esquerda sobre Manassés, a mão direita, que é a mão da bênção, sobre a cabeça de Efraim. E ele faz a cruz e coloca as mãos e começa a abençoar os filhos. No verso 17, José, vendo que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão do pai para transpor sobre a cabeça de Efraim na cabeça de Manassés. E José diz a seu pai, não é assim, meu pai, porque este é primogênito, coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Aí Jacó diz para ele, não, meu filho, não está errado. Eu sei, ele fala, eu sei, não está errado. Filho meu, eu sei, ele diz para ele, não está errado. Ele repete 2 vezes, eu sei o que eu estou fazendo, eu posso estar cego, mas eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele diz assim, ele diz que Manassés, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Quando José vê que as mãos estão cruzadas, ele repreende o pai e fala, pai, está errado. E ele tenta tirar a mão do pai, pôr a direita em Manassés, pôr a esquerda em Efraim. O pai fala, não, eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Este, não é fala Manassés, né? Mas ele diz, este será um povo. Ele será grande, ele será um povo. Mas este, então ele se refere a Efraim, ele vai ser uma multidão de nações. Ele vai ser muito grande. Aquela bênção que Jacó recebeu na terra de luz, quando ele teve o encontro com Deus e Deus prometeu para ele as sementes dele seriam perpétuas, ele passou essa bênção para quem? Para José. Que José é o primeiro filho? Não é o primeiro filho é Rúben, mas José é o primeiro filho de Raquel, que é aquela mulher que Jacó teve a intenção de casar. Mas ele foi enganado por Labão, casou com Bila, casou com Leia, teve filhos de Leia, depois teve filhos de Zilpa, a ama dela, depois teve filhos com Bilha, a ama de Raquel, para só depois ele ter filho com Raquel. Porém, Raquel deu a ele José, que é o filho primogênito de Raquel, que é verdadeiramente a esposa dele. Então, para ele, primogênito é José, não é Rúben. E aí ele abençoa quem? Efraim, o segundo filho de José. E, então, Efraim passa a ter a descendência das sementes multiplicadas da bênção que Deus colocou sobre Abraão, colocou sobre Isaque, sobre Jacó, e agora ele está passando para o neto dele, Efraim. E assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará. Deus te ponha como Efraim e como Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco das mãos dos amorreus. Amém. Louvado seja Deus.
Assim termina o capítulo 48. Ele diz para José: olha, Efraim será maior que Manassés, e eu tenho dado para você uma terra maior que a de seus irmãos, lá nas terras de Canaã, para onde você tem que voltar, porque foram as terras que eu tomei a espada dos amorreus. Só para nós concluirmos fecharmos esse ciclo, são 12 tribos, porque são 12 filhos, mas José, ele não recebe a tribo, ele não tem esse pedaço de chão, nós não vamos ver nenhum povo com o nome de José, mas nós vamos ver o povo de Manassés e o povo de Efraim. Então José, ele se reparte em dois, tanto que Manassés recebe duas partes de terra, porque uma parte fica ao oriente, né, do Rio Jordão, e a outra parte fica ao ocidente do Rio Jordão. Então as terras de Manassés são divididas pelo Rio Jordão, e é uma terra bem extensa. Efraim também recebe a sua parte de terra, porque o avô adota eles, então eles passam a ser como se fossem filhos. Ele diz, né, no lugar de Ruben e Simeão, eu vou ter Efraim e Manassés. Então Efraim no lugar de Ruben, Manassés no lugar de Simeão, e ele dá essas terras para eles. E Efraim, apesar de ter uma terra menor, ele vai ser uma grande multidão, porque eles vão se espalhar depois. Então ele disse isso para ele, abençoa os filhos dele, abençoa Efraim, que é uma grande multidão, e fala para ele, eu vou te dar mais terras. E de fato ele dá mais terras, porque ele dá duas terras. Ele dá para Efraim e ele dá para Manassés. Glórias a Deus, aleluia. Maravilhoso, não é? Então a gente vê que quanta coisa a gente está aprendendo, quanto enriquecimento nós estamos tendo a cada dia, a cada leitura. Deus está nos abrindo, nos revelando a verdadeira palavra que está na Bíblia. Louvado seja Deus. Vamos orar? Glórias a Deus, aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso amado Senhor, nos colocamos, Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença com o coração muito alegre, cheios, Pai, do Teu Espírito Santo, e queremos, Pai, Te agradecer pela providência do dia de hoje, por ter nos sustentado até este momento, nos guardado de todo o mal, nos livrado da mão do inimigo, e mais do que isso, Senhor, estar nos alimentando da Tua gloriosa e sagrada palavra. Senhor, por tudo nós te agradecemos pelo lar de paz, te agradecemos pela família, te agradecemos pelo nosso sustento, pelo pão de cada dia, e te pedimos, Pai, perdoa os nossos muitos pecados e nos ajude, nos ensine a também perdoar aqueles que tenham nos ofendido, Senhor, que possamos mais do que dar o perdão, mas também de esquecer, Senhor, qualquer mal que alguém tenha nos causado. Pai, hoje começa uma nova semana, peço ao Senhor que abençoe a todos os nossos irmãos que acompanham a leitura da Bíblia, que estão se achegando ao Senhor, que estão se colocando na Tua santa, gloriosa presença, que o Senhor faça abundar e multiplicar a riqueza espiritual e também material na vida de nossos irmãos. Derrame muita saúde, muita paz, amor, harmonia em seus lares e nas suas vidas. Senhor, reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, e se nos achegamos a Ti, é por intermédio do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, aleluia, glórias a Deus. Muito obrigada por você ter ficado até aqui junto comigo. Que Deus te abençoe e derrame sobre você muita graça, glória e paz. Eu te espero amanhã. Um beijo.